falamos de arte autoral, estamos falando daquelas criações que só podem ter vindo de uma pessoa específica. Mesmo que você não veja o nome, você sabe quem fez. Na tatuagem, a autoralidade é um tema que gera muitos debates, especialmente quando falamos de tatuadores que não copiam diretamente uma obra, mas mudam alguns detalhes e chamam isso de arte autoral. Primeiro, vamos entender a diferença entre plágio e a não cópia. Plágio é replicar uma obra que já existe e vendê-la como se fosse sua. A não cópia é quando um tatuador pega uma obra criada por outra pessoa e faz pequenas alterações. Mas aí vem a questão: isso é o suficiente para dizer que foi uma criação autoral? No Brasil, temos leis que protegem os direitos autorais e exigem que uma arte tenha originalidade para ser considerada autoral. Ou seja, se um tatuador não tem constância no estilo ou uma identidade única, só escrever em uma postagem que a tatuagem é autoral não o defende juridicamente. A autoralidade na arte pode ser dividida em duas camadas principais: identidade e a criação de um estilo próprio. A identidade é o que diferencia a não cópia da verdadeira autoralidade. É quando um artista desenvolve a sua própria forma de criar, mesmo dentro de um estilo ou nicho já existente. Pensa num cantor de rap. Ele pode compor músicas originais, ter um flow único e ser reconhecido por isso. Ele é um artista autoral, mas ainda está dentro de um gênero musical que já existia antes dele. Isso significa que ele é menos original do que quem criou o rap? Não. A identidade está no jeito único de fazer e na assinatura que ele coloca em cada criação. Agora, criar um estilo completamente novo é outra história. Isso acontece quando o artista, depois de anos estudando referências e experimentando, cria algo único que nunca foi visto antes. Um tatuador que tem identidade própria não necessariamente criou um novo estilo, mas todo artista que cria um estilo original precisa ter uma identidade forte como base. E criar um estilo próprio não acontece da noite para o dia, e nem precisa ser o objetivo de todo mundo. Se o seu trabalho pertence a um nicho que já existe, tá tudo bem, não tem hierarquia nisso. O que a gente quer mostrar é a diferença entre identidade e inovação. Não existe uma fórmula mágica para criar um estilo. Cada artista que chegou lá tem uma história por trás de cada elemento das suas obras. Mas algumas coisas são universais. Respeitar a sua trajetória, estudar vários gêneros de arte e pegar para si elementos que você gosta, mudando aqueles que você não concorda. Com o tempo e com muito trabalho, você pode acabar criando algo novo que vai refletir a sua visão de mundo. E a melhor forma de entender isso é conhecendo artistas que já fizeram esse caminho. Nesse episódio vamos conversar com o Fumorreu, um tatuador que não só criou a sua própria identidade, mas também transformou as suas influências em um estilo único: a tatuagem sinistra. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Ai. Com meu braço todo cascudo. E aí, Fuminho? E aí, suave? Suave. Obrigado por vir aí gravar. Que isso, pô, tô em casa. Eu sempre desenhei, né, desde moleque, assim. Mas eu não sabia que eu ia ser tatuador não, saca? Eu tive um primeiro contato na faculdade, assim. Eu sou formado em publicidade, né? Aí eu tava fazendo um trabalho da faculdade que eu tinha que ir pra um evento, cobrir um evento, mais ou menos assim, um rolê assim, saca? E aí no evento tinha flash tattoo. Eu era o único dos meus amigos que não tinha tatuagem na época. Aí tava próximo do meu aniversário, aí eles fizeram tipo assim, vamos dar um presente pra ele. Vamos dar um presente pro Emanuel, não era nem fumo. Vamos dar um presente pro Emano. Ele é o único que não tem tatu, aí tipo, pô, pagaram uma tatu lá de 80 conto, assim, saca? Um flashzinho fine line. Que já até cobri aqui. E aí, tipo assim, enquanto eu tava me tatuando, eles estavam falando com a tatuadora, né? Tipo, olha, ele desenha também, pô. E a tatuadora, né, me instigando, tu desenha aí, tu quer tatuar, não sei o quê. Aí eu ficava meio assim, tipo, pô, da hora, né? Eu sempre tive um bagulho de uma produção mais autoral, assim, saca? Eu desenhava muito como eu me sentia, saca? Canceriano pra caralho e tal. E aí eu troquei essa ideia com a tatuadora de Belém lá. Ela me deu um papo assim, mais ou menos, tu quer tatuar? Se tu quiser tatuar, cola comigo depois, aí eu te falo o material que tu compra.
Aí colei com ela, comprei o material, comprei uma X13, saca? Mano, peguei aquela X13 e fiz muita merda. Meu primeiro contato com a máquina, liguei, já fui direto pra uma pele humana. Nem peguei pele artificial, tá ligado? Foi mais ou menos em que época isso? Cara, isso foi em 2017 pra 2018. Tava na faculdade. Aí, pô, eu fazendo os bagulho lá não ia pra frente, saca? Só trampo os c... Aí eu, pô, tinha que terminar minha faculdade, aí meio que foquei ali e deixei a tatu meio de lado. Aí eu ficava com aquela ideia assim na cabeça, não, depois que eu me formar, eu vou focar em ser artista, saca? Aí eu posso voltar pra tatu depois. Só que aí eu me formei e aí eu fiquei nessa de, pronto, agora eu tô livre, posso ser artista e tal. Mas, velho, as coisas não aconteciam pra mim, questão de arte. Eu precisava trabalhar, morava com a minha mãe, saca? E eu tava, tipo assim, maluco por um emprego, porque eu não tinha grana, que eu queria ser artista, mas na época eu ainda não sabia direito como. Eu não tinha nem na minha cabeça a ideia de que talvez eu poderia ser aprendiz, né? Então eu tava meio que num limbo ali, acabei a faculdade, não sabia o que eu fazia da minha vida. Aí eu comecei a trampar numa agência de publicidade. Mas ali eu tava naquele fluxo de trampo da agência e eu, cara, isso não é pra mim, saca? E aí quando eu fiquei naquele trampo que eu percebi, não, acho que meu papo é ser artista mesmo. Eu me demiti desse emprego, tá ligado? E aí que eu me demiti, eu falei, velho, agora eu vou ser artista. Aí eu meio que saí distribuindo currículo por estúdio de tatu, saca? Lá de Belém. Não era currículo, né? Mas eu chegava lá, ô, tudo bem, não sei o quê. Ah, então, pois é, queria ser aprendiz e tal. O currículo sempre são os desenhos, né? Mostrar o caderninho de desenho. Pra te falar a verdade, eu acho que eu nem levava desenho. Eu era tão cabaço assim que eu nem levava desenho. Eu só chegava assim, tipo... Oh, posso tatuar? E aí, tipo, pô, eu falei com uns estúdios na época, mas aí meio que não virou nenhum. Aí eu fiquei, talvez, sei lá, vou fazer outra coisa, assim. E aí passou um tempo e tal, pandemia, tudo mais. Aí um dos estúdios que eu tinha colado, saca, me mandou um salve assim, tipo... a gente tá afim de umas ilustrações. E na época eu já fazia ilustração digital, fazia encomenda, inclusive. Aí eles falaram, a gente tá afim de umas ilustras e tal. Como tu colou aqui um tempo desse pra ser aprendiz, quem sabe a gente não faz um rolo aí. E aí foi assim que eu comecei, tipo, agora eu vou ser tatuador mesmo. Fui seguindo ali como aprendiz no estúdio, que eu aprendi, saca? Aprendi o básico de aplicação de tatu, de biossegurança. Aí, tipo assim, uns 2 meses depois eu tretei muito, assim, lá, saca? Tive muitas tretas ali com aquele ambiente e tal, que era quase que corporativista, assim, também, só que um negócio mais da tatu, muitas regras pra seguir. Aí, pô, eu me puxei, saca? Aí eu fui pra outro estúdio, aí eu ia pra outro estúdio e já aprendia mais com outras pessoas. Até que, tipo, chegou um estúdio, assim, que... Saca, o bagulho da tatuagem autoral meio que foi o primeiro boom que eu tive. Pequeno boom, assim, né? Foi um boomzinho. Os outros eram estúdios mais comerciais? Então, até que eles tinham um pé muito grande no autoral, né? Mas é aquele bagulho, tipo assim, lá em Belém o rolê era mais comercial mesmo, saca? Então, tipo, os estúdios sempre tinham que ter uma parcela comercial pra se manter. Porque só o autoral, pelo menos naquela época, naquele contexto, não tava virando, saca? Até que eu entrei num que, tipo, o bagulho era... Foda-se o comercial, vamos fazer autoral e é isso. Que era até o Casa Válvula, finado Casa Válvula, que já morreu já. Tipo assim, em questão de infraestrutura, ele era bem limitado, saca? Era só uma salinha e tal. Mas, velho, foi o primeiro estúdio, assim, que parece que plantou uma semente, assim, na minha cabeça de, olha, tatuagem autoral, saca? Vamos fazer só tatuagem autoral e foda-se todo o resto. Mas aí depois eu saí de lá, saca? Eu fui chamado pra colar num estúdio que, tipo assim, era um estúdio super comercial, mas era numa área nobre da cidade. Tinha acabado de começar, aí eu fiquei, porra, olha essa oportunidade que os caras estão me dando, tá ligado? Vou colar lá no estúdio porque eu preciso, né? De grana e tal, não sei o quê. Colei lá, não tinha nada a ver comigo, sabe? O bagulho 100% comercial. Me perdi um pouco no processo. Você chegou a começar a fazer tatuagem comercial nessa época? Então, qual que era o rolê? Eu fazia desenho, só uns desenhos estranhos, assim, né? Se for colocar em questão de estilo, de técnica,
o que seria os desenhos que eu fazia? Era basicamente um black work, só que eram uns desenhos, tipo meus desenhos de caderno, não seguia temática de estilo, nem regra de estilo nenhum assim, sabe? Quando eu fui pro estúdio comercial, eu cheguei com meus desenhos estranhos e não vendia. E aí todo mundo lá tatuando pra caralho, saca? Os caras p*** lá e tal, não sei o quê. E eu assim, tipo, caralho, eu sou um merda, saca? Aí chegou um mano que fazia realismo. Aí o estúdio tava falindo, tá? Faliu já, por sinal. Aí o mano que fazia realismo chegou assim, pô, tem que parar com esses teus desenhinhos aí, pô. Tem que fazer um fechamento aqui, assim, patrocinar no Instagram e tal. É isso que vai, saca? Fazer acontecer e tal. Pô, era muito comum lá em Belém, eu acho que na real é até hoje, assim, saca? A galera que tá grande, assim, fazendo comercial, meio tipo assim, olha pra galera que tá fazendo aqueles desenhos estranhos, assim, fica tipo, mano, tu tá brincando de tatuagem, saca? Tatuagem não é isso, entendeu? Tu quer tatuagem de verdade? Tu quer fazer grana e tal? Tem que fazer isso daqui, saca? E aí naquela época, assim, eu me perdi um pouco no personagem, tá ligado? Que eu deixei isso influenciar muito a minha cabeça. Porque eu não tatuava, saca? Quando eu saí do estúdio lá do Casa Válvula, né? E eu comecei a entrar naquele outro lá de tatu mais comercial, não tatuava, eu ficava meio maluco assim. Aí eu comecei a ver, tá, o que sai então? O que eu preciso fazer e tal? E aí saí daquele estúdio, aí entrei em outro, que tipo assim, foi muito bom pra mim também, me deu uma base muito grande, saca? Que tipo assim, o foco também era comercial, né? Mas tinha um lado autoral muito grande, saca? Aí eu peguei uma base muito grande naquele estúdio, mas ainda era aquilo, saca? Era o bagulho de deixar os meus desenhos mais vendíveis. Eu tava num estúdio que, tipo, o dono fazia old school, entendeu? Tinha outro mano que fazia old school também. Aí eu ficava muito olhando e tal, e sacando, tipo, talvez eu precise fazer mais isso que sai. Nessa época, né, eu tava ali sendo muito influenciado pelo old school, né? Então eu lembro até que, tipo assim, pegava muito trampo old school, clássico, traçava por cima, saca? Tracei vários por cima. E aí só ia ali, mudava um cantinho pra ficar a minha cara, saca? Fui fazendo o meu trampo, que era um bagulho meio old school, que eu queria vender. Mas ali também fui vendo que não era um bagulho que eu me identificava muito, tá ligado? E aí, tipo, tanto que quando eu vim pra São Paulo, a primeira vez fazer um guest, eu tive um choque muito grande, porque eu tava muito com essa ideia na cabeça de tipo assim, o que vende? Eu vou desenhar o que vende. Aí eu vim pra cá, pra Casa Feia, primeira vez, aí eu fiquei assim, caralho, mano, tipo, só desenho estranho, saca? Tipo assim, tenho certeza que a pessoa que desenhou isso não tava nem se perguntando se ia sair ou não, só fez, saca? Aí isso plantou uma semente na minha cabeça de tipo assim, mano, eu não preciso produzir tudo pensando em vender, saca? O que vai vender, o que não vai. Quando foi que você fez o seu primeiro guest pra cá? Foi final de 2022. Aí eu ficava tipo, mano, eu vim pra cá e vi várias artes fora da caixa, assim, saca? Várias coisas diferentes mesmo, tanto em temática quanto estilo, saca? Aí eu ficava, velho, por que eu tô me apequenando pra caber numa caixinha? E aí quando eu vim pra cá, eu vi que tava todo mundo fora da caixinha, mas eu ainda tava ali, saca? Aí esse primeiro contato, cara, eu nunca mais fui o mesmo depois que vim pra cá pela primeira vez, sabe? Justamente por esse contato, esse impacto aí, de ver pessoas fazendo desenhos que não eram tão obviamente comerciais assim, e vivendo, sabe? E você chegou a fazer mais guests pra cá ou você só decidiu vir em algum momento? Mano, então, a partir do momento que eu fiz o primeiro guest aqui, me gerou um estado de inquietação tão grande que eu nem fiz outro, já me mudei. Foi quando que você se mudou pra cá? Começo de 2023. Eu já me mudei, tipo assim, eu vim pra cá a primeira vez, eu fiquei, cara, é isso. Eu já entendi que é isso, saca? Eu já tava sentindo um negócio lá em Belém, que era um bagulho meio assim, tipo, tatuadores grandes lá. Onde é que... Até onde eles iam? Tem a galera que ganha grana lá com tatu, saca? Mas é aquilo, fazendo comercial, entendeu? Então, tipo, sabe? Aí eu ficava vendo, eu me vejo fazendo isso? Onde que eu quero chegar? Porque eu queria ser verdadeiro comigo mesmo, tá ligado? E tipo assim,
quanto mais eu não era verdadeiro comigo, menos original ficava o trabalho, saca? E a partir do momento que eu vi, então talvez eu possa ser original, eu possa ser verdadeiro comigo mesmo e ainda possa fazer grana. E não era em Belém, saca? Era aqui, em São Paulo. Voltei para Belém já ciente de que em algum momento eu teria que me mudar para cá. Mas acabou que nem demorou muito, tá ligado? Aí eu já voltei pra Belém daquele jeito, assim. Tem que sair daqui, tem que sair daqui, tem que sair daqui, saca? E aí, quando foi mais ou menos depois do carnaval, eu vim pra cá. Tava, tipo, de bobeira, assim, olhando passagem na internet e vi uma barata lá. E resolvi comprar e vim pra cá, meio f***, é isso ou não é nunca, saca? Porque eu ainda tava com aquele sentimento muito aceso dentro de mim. Então eu senti também que se eu deixasse amornar, saca? Eu ia acabar me acomodando de novo pra ficar naquilo, sabe? E quando você veio pra cá, quanto tempo que demorou até você começar a desenvolver o seu próprio estilo? Então, já vim pra cá com um estilo próprio, né? Porque eu sempre fiz arte autoral na tatu. Mas pra chegar até na tatuagem sinistra, pra eu batizar ela, tipo assim, eu vim pra cá, eu tava fazendo aquele desmame do old school, mas já tava ali experimentando outras coisas. Tanto é que antes de eu vir pra São Paulo, lá em Belém eu tinha começado a fazer tribal. E aí eu chamava de tribal abissal, porque as pontas eram todas grossas. Então eu metia, sei lá, uma bucha de 13, saca, pra traçar tudo, e ficava aquela ponta grosseirona mesmo. E eu chamava de abissal porque pra mim era um bagulho assim que vinha das profundezas do oceano, assim. E eu lembro até que eu tinha visto umas referências de uns micro-organismos abissais, saca? Que são todos assim. Aí eu fiquei, caralho, velho, isso aí é coisa de maluco, saca? Comecei a fazer isso lá em Belém, não virava. Eu já gostava de tribal, tem até um bem cagado aqui, que tipo assim, quando eu comecei a tatuar, eu fazia uns tribal assim. Só que é um tribal sem estudo, tá ligado? Inclusive, quando eu me mudei pra cá, pra São Paulo, era meio que a minha temática. Era uma pessoa que já tinha passado no black work, no old school, no tribal. Quando eu vim pra cá, tipo assim, eu era só mais um, entre vários outros, né? E foi bem difícil, assim, logo quando eu vim pra cá, tá ligado? Porque eu tinha marcado o primeiro mês, basicamente, agenda fechada, porque eu tinha feito patrocinado, pipipi, popopô, mas passou o primeiro mês aí não tatuava mais. Não tatuava porque, tipo assim, era um trampo que era bom, era bem aplicado, era bonitinho e tal, mas eu sinto que ele não tinha um diferencial, assim, saca? Um tchan, ainda mais em São Paulo, né? Que todo mundo, tipo assim, muita gente faz old school, né? Então, por exemplo, é um trampo que ele ainda tinha aquele pé muito forte no old school e tal. Mas eu acho que a temática era uma temática muito... Eu sinto que a sua arte, além dessas que você falou, né, desses estilos, também tem muita influência de grafite. Tipo assim, quando eu me mudei pra São Paulo, eu comecei a observar muito, tipo, as ruas, tá ligado? Muito grafite aqui, saca? Desde que eu saí de Belém até que eu vim pra São Paulo, eu comecei a me envolver muito mais com o rap, por exemplo. O bagulho das letras falarem comigo, saca? E irem alimentando ali o meu imaginário, juntamente com esse cenário novo que eu tava, que era a cidade de São Paulo, né? Então eu fui, tipo assim, aos poucos, moldando a temática do meu trabalho, saca? Pra ir numa temática que seja mais, tipo assim, que as pessoas vão entender porque estão no dia a dia delas, saca? Me aproximei mais da realidade que eu via aqui também. Antes eu ficava buscando muita referência, tipo assim, de coisas dark, assim, saca? Um bagulho meio gótico. O que eu vivia era, tipo, sabe? Escutava rap pra caralho, escuto até hoje, entendeu? Principalmente boom bap, assim. Então era um bagulho, sabe? Que ia alimentando muita... Aí eu ficava pensando, cara... Essas artes que eu produzo, eu sinto que elas não existem no meu universo. E se eu começar a produzir artes que existem no meu universo? Que existem no universo das músicas que eu escuto, existe no universo dos grafites que eu vejo na rua. Então uma arte, sei lá, que comunique mais comigo e que seja mais eu também, assim, sabe? Eu acho que a Tatu Sinistra, ela tá de braços dados, assim, tanto com grafite quanto com hip hop, por exemplo, saca? Porque é um bagulho que realmente me influenciou muito. Eu comecei a estudar letra, saca? Quando eu me mudei pra cá, tipo Bombe,
bicho, tá ligado? Mas já foi um bagulho que eu já fui estudando e já fui incrementando no meu trabalho, sabe? Sabe, tipo, inclusive eu acho até que a tatuagem sinistra ainda não chegou naquele ponto que eu falei, tá aqui, é isso, tá entregue no mundo. Esse é o meu filho, saca? Eu sinto que ela ainda tá em processo de construção, tá ligado? E tipo assim, eu vou colocando cada vez mais coisas que dizem respeito muito às minhas vivências, entendeu? Eu acho que a tatu sinistra é muito isso também, tipo, eu aceitando quem eu sou e eu botando aquilo na tatu, saca? Tipo, foda-se referência gringa. Tipo assim, com todo respeito ao Sailor Jerry, mas foda-se o Sailor Jerry, sabe? Ele fez um bagulho da hora, que eu boto muita fé no bagulho dele, saca? Mas é tipo assim, a temática do bagulho, qual que é? É marinheiro, é pin-up, saca? É um bagulho que, velho, não tem nada a ver com a minha realidade. O que eu tenho a ver com isso, tá ligado? E a tatu sinistra também não é só o bagulho estético, visual, é o bagulho da comunicação também, saca? Então eu comecei a colocar muitas frases assim no meu trabalho, de tipo assim, gosto de tatuagem delicada? Foda-se. Arruine sua vida com tatuagem sinistra, saca? Tipo assim, velho, eu ficava só viajando umas coisas assim, tentando ser mais eu no que eu fazia e tentando buscar menos referência lá fora. E aí, nisso que eu tentei ser mais eu postava as coisas na internet. E eu tinha um retorno muito grande, saca? O que eu via que a galera gostava, eu ia focando naquilo. E coincidentemente, o que a galera mais gostava é quando eu era mais verdadeiro, saca? Eu buscava mais referência nas minhas vivências, no que eu tinha, sei lá, vivido desde criança, tá ligado? Por exemplo, Tatu Sinistra tem um pé muito grande no Cartoon também, tá ligado? E Cartoon, velho, é total, tipo assim, é o Emanuel, né? Nem o Fu morreu, tá ligado? Que, pô, assistia muito, ficava vidrado nos desenhos, saca? Tentava reproduzir no papel. Coragem, Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter. Calma, quem que é o Emanuel pra eu construir o Fu morreu, tá ligado? E aí quando eu comecei a buscar referências nas vivências que eram minhas de fato, aí o bagulho começou a ficar mais interessante. Inclusive esse bagulho das frases e tal, eu acho que isso tá totalmente ligado com o fato de eu ter me formado em publicidade também, saca? Que eu sinto que às vezes a tatu sinistra é tipo uma propaganda do mal também, tá ligado? Que é tipo assim, a cena de tatu é muito, tatuagem bonita, né? Olha só essa bela, olha essa homenagem aqui, não sei o quê. Já a tatuagem sinistra eu sinto que já é uma agressão visual, assim. Inclusive, um negócio muito interessante que me fez chegar em questão estética mesmo. Esse negócio mais grosseiro, do traço grosso, alto contraste, preto chapado. As minhas primeiras tatuas foram fine line, saca? No meu corpo. E aí eu ficava, eu sou tatuado agora. Mas eu ia bater uma foto assim, que tava eu e outra pessoa meio de longe. Aí eu olhava assim, véi, cadê minhas tatu? Não aparece na foto, saca? Aí eu ficava maluco com aquilo, como assim? Por que a minha tatuagem não aparece na foto, tá ligado? Aí foi todo um processo assim pra eu perceber, caralho, porque o traço é fino, mano. Não tem leitura de longe. Não tem impacto, né? Não tem impacto. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, velho. Eu queria algo que tivesse impacto. Que a pessoa olhasse e ela, caralho, saca? Já levasse um soco assim, já entendesse. E claro, não é pra todo mundo também, né? Tem isso da tatu sinistra também. Eu quero que, pra quem não gosta, se sinta incomodado, saca? Tem até um adesivo que eu fiz, que é da Mônica Bombada. Ai, eu amo. Intimide seus inimigos. Intimide seus inimigos, faça tatuagem sinistra, que é justamente no contexto que tá todo mundo fazendo tatuagem bonitinha, não sei o que e tal. Olha só essa andorinha, que linda, foda-se andorinha, tá ligado? Um negócio ali que todo mundo tem, saca? O rolê é justamente vir ali com soco, um bagulho mais de personalidade mesmo, mais estranho pra algumas pessoas, feio pra algumas pessoas, grosseiro pra algumas pessoas, mas tenho certeza que todo mundo que vai olhar vai sentir, entendeu? Sim. Claro, nem todo mundo vai sentir coisas positivas, né? Mas foda-se também. Eu acho que a partir do momento também que eu me desprendi desse negócio de querer agradar a todo mundo, né? Porque eu acho que na tatu tem muito isso, né? Não, tem que agradar todo mundo é cliente. Como é que o cliente vai chegar e vai falar, eu quero uma tatuagem delicada, tu vai falar, foda-se, não existe isso. Não, acho que existe sim, saca? Eu acho que a gente tem que se posicionar porque a gente não tem que agradar todo mundo, tá ligado? Véi, sabe um bagulho que eu tava pensando? Que eu lembrei, né? Que a tatuagem sinistra, ela nasceu muito num contexto de revolta também. Belém tem um negócio
de regionalismo muito forte, né? Por causa da Amazônia e tudo mais. Então, às vezes, por exemplo, artistas que focam nessa temática da Amazônia se dão muito bem lá. E agora quem foge já nem tanto. E aí, quando eu fiz o meu primeiro guest aqui, eu acho que eu tive, sei lá, 3 clientes. Não foi um guest produtivo, assim, né? De tatuar muito, né? Eu fiquei 2 meses aqui. E aí, o resto do tempo que eu não tinha cliente, eu fazia o quê? Eu ficava revoltado me perguntando onde que eu tô errando. E aí eu tinha vindo pra cá pra tatuar, não tava tatuando. Aí eu fiquei, velho, tem alguma coisa errada. Aí naquela época eu comecei a estudar muito, tipo, marketing pra tatuadores, tá ligado? E aí o termo tatu sinistra nasceu nessa época que, tipo assim, eu tava estudando marketing pra tatuadores, cheguei até a comprar um curso, tá ligado? Velho, eu não tô com cliente, mas eu acho que pelo menos no que seria um horário de trabalho de um CLT, eu teria que estar fazendo alguma coisa. Tinha visto num curso aí que o cara falava que era importante tu já deixar logo de cara no teu perfil o que tu fazia, saca? Mas aí eu botava tipo assim, tradicional, ignorante e tribal. Olha que bio escrota, saca? Na moral, que porra é essa? Parece tipo, sei lá, gastro com especialidade e endoscopia, saca? Um bagulho meio assim, sabe? Tipo assim, não tem arte, sabe? Tipo assim, o artista que vai falar de si mesmo e não fala de forma artística. Aí às vezes eu tava fazendo mais tribal. Aí eu botava, tipo, sei lá, ignorante tribal. Aí às vezes eu tava fazendo mais tradicional. Eu botava tradicional e ignorante. Essas coisas. Eu fiquei, velho, eu acho que o meu estilo meio que abrange tudo isso, né? Que é tudo que eu estudei e tal. Então eu vou só dar um nome pra essa tatuagem sinistra, foda-se. Que tem um pouco de cada coisa que eu já fiz, sabe? Então até em questão de técnica, né? Porque, por exemplo, eu sinto que tem uma base muito forte do old school, que é de simplificar os designs. Tem tribal também, porque eu jogo uns tribais às vezes dentro dos designs como sombra. Ou às vezes só meto um tribal louco, sei lá, uma morte, aí tá com o capuz se desfazendo um tribal. Ou a sombra dentro é um tribal. Vou botando essas coisas lá e aí pronto, o nome é esse, é tatuagem sinistra. Se for olhar em questão técnica, né, ali de aplicação de tatuagem, eu não acredito que eu esteja revolucionando nada, tá ligado? Porque tudo que eu faço são coisas que já foram feitas. Mas ali, de repente, de toda uma bagagem artística, saca? Que eu fui aplicando ali no bagulho, aí eu sinto que eu consegui criar um universo meu, tá ligado? É um universo que realmente eu falo e eu olho, não, tá, isso aqui é realmente meu, sabe? A aplicação só faz parte. Pro ignorante, né, em relação a contraste, essas coisas, e old school, né, por causa do bold. Mas exato, o estilo de uma pessoa não se define por causa da forma como ela se aplica. Tipo, você poderia ter criado a tatuagem sinistra em cima de um fine... Não consigo imaginar isso. Mas em cima de um fine line. É o teu design, né? Inclusive, tu falou em aplicação, eu senti que faltava um negócio na aplicação para que fosse ali, ó, assinatura, assim, carimbado, pá. E aí o que foi? Foi o rastelado cinza que eu comecei a fazer. É que é um bagulho que também é meio um bagulho de contraste muito grande. Porque eu faço o trampo todo com uma agulha desse tamanho, super ignorante e tal, e aí quando é pra fazer o rastelado eu pego uma agulha fininha, que é tudo aquilo que eu critiquei, do fine line, do black work, mas eu boto ali, saca? Então eu acho que o rolê da tatu sinistra é justamente conhecer as regras para poder quebrá-las. E eu acho que isso diz muito da minha personalidade também, sabe? Porque a minha personalidade durante toda a minha vida é tipo a pessoa que não gostava de seguir regras, sabe? Que não gostava de, sabe, estar em ambiente com figuras autoritárias, sabe? Tipo, bagulho ali, olha, tem que ser assim. Se não for assim, não serve. Foi por isso que eu fiz speedrun de vários estúdios em Belém, saca? Sim. Porque era um bagulho assim, mano, que chegava no estúdio e começava, tipo, olha, tem que ser assim, não pode fazer assim. Se tu fizer assim, não vai dar certo. Aí o mano lá do realismo que falou, olha, esses teus desenhinhos aí não vão dar certo. Entendeu? Aí eu sempre ficava ali, parece que, olha, pra tatu em Belém é isso aqui, ó, pá. Se tu quiser, é isso. Aí eu olhei, não quero, obrigado.
Aí eu cheguei aqui, aí eu vi justamente o contrário, saca? Tipo assim, olha... Se tu quiser dar certo, você tem que ser original de verdade. Exatamente isso, saca? Se tu quiser dar certo, tu tem que ser original. Tu não tem que pensar no que vai vender, porque tá todo mundo nessa, saca? Quando eu te conheci, eu não sei se era o meu primeiro ou o meu segundo guest aqui. Acho que foi o meu primeiro. Foi final de setembro, né? Não, final de 2023, em setembro, assim, mais ou menos. E a gente tava trocando uma ideia, você tinha falado que você já tinha feito publicidade. Você era conhecido, eu lembro que tu tinha sei lá, uns 7, 8 mil seguidores nessa época. Em setembro de 2023... Do ano passado. Foi quando eu comecei a fazer guest. Eu não tinha isso. Não? Tinha menos? Tinha menos de 5. Em novembro, eu tinha 6. Foi isso, né? Eu vi que você tava crescendo, não tava crescendo muito, mas você tava ali crescendo aos poucos, você já tinha sua identidade. E aí eu vi uma coisa acontecer com você que eu fiquei de cara. Você explodiu. Um dia o teu perfil ter 10 mil, no outro ele ter 15, uma semana depois estava com 20, agora tu tá quase chegando em 40. O que tá acontecendo? O que aconteceu com você? Ainda não tá quase 40, calma lá. Calma. 32, 31 e pouco ou 32, deve estar por aí. Eu tava ali naquela busca, né? E tipo assim, eu já tinha sacado que o Instagram, por si só, é uma ferramenta muito limitada, né? Só o Instagram é o suficiente para atender todas as minhas necessidades comunicacionais, entendeu? Não era, pô. Não era não. Tipo, tá todo mundo ali se matando, saca? Tá todo mundo ali postando foto de tatu. Tem 1 milhão de fotos de tatu lá. A galera já tá de saco cheio. As pessoas estão o tempo todo sendo bombardeadas com isso, saca? E isso por si só não comunica nada, tá ligado? E aí eu percebi que realmente as pessoas gostam de algo a mais. Então tem que comunicar alguma coisa, tá ligado? E aí eu já tinha uma pulga atrás da minha orelha que era tipo assim, cara, tu tem que investir no TikTok, saca? Porque eu particularmente não gostava de usar o TikTok, né? Eu era mais do Instagram e do Twitter. Morria ali. Mas eu via que o TikTok é realmente algo muito grande, né? Para outras gerações e tal. E aí eu percebia que eu precisava investir nisso. E aí, tipo assim, eu fiz um vídeo testando um bagulho no TikTok, que era uma trend das antigas, assim, que nem fui eu que inventei, nem nada, que todo mundo já usou e abusou disso aí, que é aquele bagulho assim, quanto que eu cobrei por cada trabalho? Eu já tinha uma conta no TikTok, que eu só postava besteira, assim, postava uns vídeos engraçados, mas pra galera de Belém, postava um bagulho lá de como tirar o câncer do cigarro, saca? Nossa, isso aí é das antigas, hein? Como que tu transforma uma caneca de destro pra canhoto, enfim, besteira. Aí não usava pra trabalho, entendeu? Eu pensei, não, vou fazer o bagulho pra trabalho agora, né? Aí eu fiz essa trend aí. Aí eu fiz assim, quanto eu cobrei por cada tatuagem e o tempo que eu levei pra fazer. Aí ainda botava, tipo assim, aquela voz do Google, assim, o Lucas, sei até o nome, é Lucas, saca? Do TikTok lá que tu escolhe as vozes, aí tem o Lucas, que é o mais padrão, assim. Aí ele que falava, saca? Aí eu falava, 600 reais, 2 horas, entendeu? Aí às vezes eu colocava 500 reais 1 hora, quase de graça. Aí saca, nessas coisinhas assim, sabe, que eu ia imprimindo um pouco mais da minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito gaiata também, assim, de ficar fazendo piada com as coisas. Véi, eu fiz o primeiro e deu tipo assim, 30k de visualização e eu não tinha nem 2k de seguidor, saca? Aí eu fiquei, caralho, estourei. Estourei no TikTok, esqueça tudo. Aí eu fiz a parte 2, do mesmo vídeo. De novo, 30k ou 20, sei lá, enfim, é coisa pra caramba. E aí eu fiz um vídeo falando de tatuagem sinistra. Que eu tava ali no gênesis da tatuagem sinistra, tá ligado? Que eu já tinha entendido o que era tatuagem sinistra e tava começando a colocar os pingos nos is. Véi, eu fiz um vídeo falando sobre tatuagem sinistra lá no TikTok, também deu muito bom, sabe? Véi, então, eu comecei a fazer esses vídeos aí no TikTok, né? Tipo, que eu pensava básico, assim, sabe? Tipo, galera curiosa, beleza. Vou falar aqui, ó, isso aqui é uma tatu que demorou tanto tempo e custou isso. A pessoa, interessante. Tá, ó, de novo isso aqui, interessante. Aí eu falava, ó, esse aqui é meu estilo e tal. Aí, inclusive, no vídeo eu falava mais ou menos o que eu te falei aqui hoje.
Que é o estilo que Eu vi esse vídeo, bebe eu um lembro. pouco do old school, do tribal, do ignorante, entendeu? Todas essas coisas as pessoas ficavam, uau! Nossa, ele explicou muito bem, né? Aí eu ia e fazia outro vídeo falando... Mas assim, eram vídeos que eles eram mais contidos, assim. Tipo, eu não despirocava muito, assim. Não chegava um Bibi com mortadela, assim, tá ligado? O Bibi com mortadela, ele foi crescendo dentro de mim, tá ligado? Então, tipo assim, eram vídeos que eu falava muito do trabalho, fazia uma gracinha ou outra, mas era uma gracinha contida, tá ligado? Eu acho que o TikTok é muito isso, saca? Galera curiosa, por exemplo, quantas vezes eu não parei, assim, de madrugada e vi o cara limpando o peixe, saca? Cortando o peixe lá, tirando as escamas. Olha, aí tu corta bem aqui o peixe, aí eu assim... Nunca cortei o peixe, mas eu tava louco pra saber. Eu acho que o erro das pessoas, tatuadores no geral, é querer fazer conteúdo só pra quem vai se tatuar, saca? Então, ó, esse aqui é meu trabalho, tá? Mas só olha se tu fosse tatuar comigo. Se tu não fosse tatuar, não precisa olhar, não. É sempre tô vendendo alguma coisa, saca? E ali eu não tava vendendo nada, não. Eu já tava num rolê de tipo assim... Não, ó, esse aqui é meu trabalho, vou só te falar como que acontece. Não tô vendendo nada. Tô só te mostrando aqui. Porque, pô, é da hora a galera que vem, tatua, paga e tal, a grana. Tipo assim, se tu for depender só dessas pessoas pra engajar as tuas coisas online, o engajamento não vai ser tão bom, entendeu? Agora, se tu criar ali uma relação com um público todo que te acompanha e cativar todas essas pessoas e tipo assim, ó, eu não necessariamente tô te vendendo uma tatuagem, eu tô só te mostrando como que eu faço, entendeu? Como que eu chego ali naquele resultado, naquele valor, naquela estética, naquele estilo. Tô só falando. E isso vai cativando as pessoas, saca? E elas vão ficando, interessante, entendeu? Véi, tem um adesivo meu que ele foi o pontapé inicial de tudo, que é um adesivo rosa do Pica-Pau. Ai, eu amo esse. E aí o adesivo rosa do Pica-Pau falava mais ou menos assim: cansado de tatu Pinterest, contrate Fumorreu. Tatuagem sinistra ou seu dinheiro de volta? Dinheiro de volta. Tatuar dói menos que ser feio. E tinha lá o meu use, saca? Véi, postei isso no Twitter. Foi meu primeiro hit, assim, saca? O bagulho hitou mesmo. No meu Instagram tava só mais postando tatu mesmo e fazendo uns conteúdos das tatus. Tipo de guest e tal, né? Um tempo depois eu lancei outro, que era: você gosta de tatuagem delicada? F***se. Arruine sua vida com tatuagem sinistra. Caralho, isso daí também foi um hit muito grande. E aí eu postava isso no Twitter, postava no TikTok também. Aí postava porque no TikTok também tem carrossel, né? Aí postei um carrossel no TikTok, que até hoje foi um dos meus conteúdos mais assistidos lá. Bateu tipo 200 mil visualizações e tal. Que era só flash meu. Aí a capa era: gosta de tatuagem delicada? F***se. E o resto era só flash meu. Inclusive aí eu comecei a ser plagiado também. Foi a partir daí. Como que foi essa parada de ser plagiado? Tipo, no começo eu ficava tipo, nossa, como assim, mano? Tá maluco, tá me plagiando, não sei o quê. Depois eu percebi que é porque eu postava coisa no TikTok, viralizava, entendeu? E aí eu colocava, às vezes nem colocava meu nome no bagulho lá. Mas sabe? como que te plagiaram? Como que foi? Plagiaram o seu Cara, desenho? o primeiro que aconteceu, o que foi? Eu postava no TikTok assim, um carrossel, artes disponíveis para tatuar comigo. E eu escrevia isso na legenda. No frame ali era só um flash com fundo branco. Mas aí o que aconteceu? As pessoas batiam print e levavam pra outra pessoa fazer. Uma vez ou outra tem umas situações aí que são terríveis, assim. Da pessoa me plagiar e ainda querer tirar onda com a minha cara, tá ligado? Aí isso aí realmente não é legal. Eu realmente não gosto disso, prefiro nem passar por isso. Mas tem uns outros assim que eu vejo que é uma pessoa que vai e copia. E aí eu vejo que às vezes, sei lá, é um iniciante assim, saca? É porque normalmente quando a gente tá iniciando, a gente acaba copiando muito, né? Eu já copiei. Tá Eu ligado? também. Eu já copiei. Eu tenho um trampo aqui na coxa. Não sei se dá pra ver. Não é meu esse trampo. Eu também tenho. Que eu fiz na minha coxa. Esses aqui. E não é meu, é cópia. Mas eu tava testando máquina, eu tava aprendendo, sabe? Eu tinha comprado uma máquina da Shopee, eu queria testar. Exatamente. Aí eu fiz em mim. Aí, nesses casos, fica maneiro. Mas como que é essa questão de uma pessoa tirar onda com sua cara? Eu não sabia que isso já tinha acontecido contigo. Já aconteceu de um cara, tipo assim, copiou o desenho, eu fui lá e, tipo, eu sempre abordo.
Cara, eu tenho uma legião de X9. Uma legião de X9. Os fumers, nossa, eles são malucos, mano. Tenho até medo de um dia expor uma pessoa e falar, olha, essa pessoa me copiou. E os fumers, sei lá, quebrar essa pessoa no pau, tá ligado? São pessoas malucas mesmo, saca? Então eu tenho uma legião de X9, saca? Então, se tu me copiar em algum momento, eu vou saber. Eu vou saber, porque eu tenho uma legião de X9, saca? A galera vai lá e fala, olha, te copiou. Aí eu, beleza. Aí eu vou lá com a pessoa e falo, pô, sorte aí é minha. Por que tu usou sem permissão? Aí tem uma galera que fica assim, pô, foi mal, vacilo meu, eu nem sabia que não podia pegar, saca? Aí eu vejo que, tipo assim, não é questão da pessoa ter agido de má fé, é mais uma questão de ignorância mesmo, saca? Aí eu fico, não, pô, suave. Uma galera nova, assim, que tá começando a se tatuar, não entende muito de tatuagem. Eu gosto de falar sempre eu gosto de falar e mostrar que eu não gostei, mas eu nunca chego assim, tipo, na agressão, tá ligado? Você nunca chegou a processar alguém? Nunca cheguei a processar. Eu tô a fim de começar agora, porque o último cara, ele foi otário. Eu cheguei com ele e falei, mano, então, tu me copiou, né? Aí ele falou, é porque o cliente era teu fã. Aí eu só mudei a data, porque tinha uma data. Era um fechamento de antebraço, inclusive. Tinha uma data aqui, no do Raíles era 2007. Aí o mano lá colocou outra data, 2002, tipo isso. Ele falou, não, mano, chegou aqui, é teu fã, eu só troquei a data. Aí eu, e aí, mano, trocou a data, tu acha certo isso? Aí ele falou, vai encher o saco de outro, pô, tu tem que me agradecer de eu estar tatuando essa tua arte aí. Se teu cliente tem mau gosto pra caralho. Aí eu falei, pô, mano, tá tirando, né, e tal, pô, não é bem assim que funciona. Como é que a minha arte é paia e tu tá copiando, pô? Entendeu? Aí, isso que separa um artista de um tatuador. O cara fala, pô, se for pra ser artista pra fazer essa merda aí, eu prefiro nem ser. Prefiro ser só tatuador mesmo. A culpa não é nem minha se o cliente tem mau gosto, tô nem aí pra isso. Tu tem que agradecer de joelho que alguém quis tatuar essa bosta. Aí eu fiquei, nossa, caralho, mano. Quando eu paro pra pensar, não vai mudar nada na minha vida. Tipo, aquele cara copiar o trampo e falar aquelas merdas pra mim, saca? Porque é um cara que, tipo assim, é um tiozão da tatu, que não tem nem 3 mil seguidores no Instagram, saca? Tá lá copiando tatu, sei lá, é tipo um Jonathan Inc. da vida, assim, saca? Jonathan Inc. Tatu, saca? Tá, sei lá no interior de o ralinho da Pinhamongaba fazendo o trampo. Não é como se isso fosse me prejudicar em alguma coisa, tá ligado? Eu não acho que vai me prejudicar, entendeu? Eu só fiquei puto mesmo, foi com a postura do cara, entendeu? Aí foi a primeira pessoa que eu de fato cogitei a processar, saca? Inclusive eu já busquei, assim, tipo, meios pra fazer. Só falta eu chegar lá e bater o martelo, saca? Mas tu desistiu disso? Cara, isso não vale a pena? Não sei. Porque você tem que pagar um honorário pra... eu ainda não sei se eu desisti. Ainda tá aqui, entendeu? Cuidado, Jonathan Inc. Nem é Jonathan Inc. Tô zoando, gente. Mas a gente vai colocar aqui a foto da cópia, beleza? Pra todo mundo ver. Porque acontece... A cópia ficou muito escrota, por sinal. o personagem tá com uma cara meio assim, ou vou matar o Funoreu. Aí eu fico, véi, pelo amor de Deus, saca? Bagulho feio da porra, saca? Aí eu penso, a pessoa que fez... produção rindo. Velho, eu fico com pena da pessoa que fez, tá ligado? Um cliente mesmo, eu fico tipo assim, pô, mano, eu acho que tu já até pagou a conta, saca? Ele até se propôs a me pagar o valor pela arte. Não sei se vai pagar, mas assim, teve um cara que me plagiou uma vez e fez da hora o trampo. É isso que é foda. Veio assim, cara, que porra. Brabo, mano. Pior que tá brabo. Tipo, o bagulho eu tinha feito tipo com uma 18 RS, que era grandão aqui assim na perna. Era uma cobra com cabeça de lua. Aí o cara fez bem aqui assim, com uma 9 RS. Metade assim da agulha, saca? Aí eu fiquei, porra, mas tava bem aplicado. Aí fui falar com ele, mano, então, esse trampo aí é meu, tá ligado? Por que tu fez isso? Aí ele veio assim, pô, nada a ver, mano. Isso daí é mó genérico do Pinterest e tal. Aí eu falei, não, mano, isso daqui é meu, não é do Pinterest e tal. Aí ele, tu quer me ensinar a trabalhar agora, é? Não sei o que, falou um monte pra mim, mano.
Só que nesse dia eu tava zen, paz total. Aí eu não falei nada pra ele, aí deu um tempo, aí ele voltou assim, pô, mano, desculpa, eu não tava num dia legal, assim, saca? Então, pô, foi mal, vi que teu trampo é realmente autoral, que o bagulho é teu. Já paguei a foto, não vai se repetir. Aí ficou por isso mesmo, saca? Então, tipo assim, eu não queria chegar, assim, à máquina de processo. Toma um processo, saca? Porque, tipo assim, é da hora também a galera usar de referência e tal. Eu só não gosto que entre no meu perfil, pegue a minha arte disponível e faça com outra pessoa, sabe? Isso eu não acho da hora não, sabe? Tipo, já teve um cara da Espanha que me mandou mensagem e falou, olha, eu tenho um cliente aqui que é fã do teu trabalho. E falou, o cara pediu uma arte parecida com a tua, eu vou fazer uma baseada na tua, beleza? Aí eu, porra, beleza. Bati palma, até compartilhei o bagulho, saca? O cara me marcou lá e tal. Não também que eu acho que eu preciso, assim, desse tapete vermelho, assim, olha, vem cá, morreu, olha só, vou fazer um negócio parecido com o teu aqui. Não é isso também, não acho que é bem por aí, saca? Pô, pra tu entrar no perfil pra pegar a arte, pra fazer idêntico, é muita canalice, saca? Sim. Tu quer fazer parecido? Faz, não precisa me marcar, entendeu? Não precisa estender o tapete vermelho. Mas é só o bagulho de pelo menos faz a tua versão. Faz muito pouco tempo que você começou a criar seu estilo, a deixar Belém para poder vir aqui para São Paulo. E aí começar um monte de gente a copiar, sendo que, tipo, você ainda tá construindo a parada, né? Porque as coisas lá em Belém, sei lá, não eram fáceis para você. Você já chegou a ficar mal, né? Ou não tá conseguindo viver daquilo que tu ama, sabe? E é engraçado também porque em Belém, tipo assim, quando eu tava lá, né, antes de vir pra São Paulo, tinha a galera que sempre apoiou, claro, que são os fãs reais, assim. Os primeiros fumers. Os primeiros fumers. Tipo, velho, tem uma pessoa lá que, assim, saca, tem todas as fases do Fumo Morreu, assim, sabe? Então, essas pessoas aí realmente sempre apoiaram. Claro que elas existiam, mas elas eram minoria, saca? E aí, tipo, agora que eu vim pra cá, tipo, a galera tá valorizando lá, saca? Porque a sensação que eu tenho, assim, é de que, tipo assim, não me valorizaram. E até hoje eu tenho isso, tá ligado? Tenho um bagulho de, tipo assim, a galera pode até olhar e achar da hora, mas não entende muito. E acho que por eu não fazer, sei lá, uma Vitória Régia, uma Nossa Senhora de Nazaré, saca? Uma cuia de tacacá, assim. Eu acho que até hoje a galera ainda, sabe? Porque o que vem de lá é, assim, essa questão do regionalismo que eu te falei, saca? Mas já parou pra pensar que, às vezes, esse público mais underground que existia lá em Belém, ele existia, mas ele não te conhecia porque você não era famoso. Aí Sim. Você veio pra cá, você ficou famoso, eles falaram assim, olha só que maneiro, existe uma pessoa do underground foda que foi pra São Paulo pra poder tentar a vida e eu sou fã dessa pessoa, sabe? Espero que ele volte aqui pra Belém pra poder tatuar com ele. Porque só depois que você veio pra São Paulo que você conseguiu alcançar o verdadeiro underground de Belém, porque existe, né? Belém é grande. É grande. Só que você não alcançava antes, e agora eles torcem pra que você volte pra lá, nem que seja por um guest, né? Mas um bagulho que eu sinto falta em Belém é tipo assim, tipo a Casa Feia, por exemplo, aqui em São Paulo, né? E aí agora quando tu vai pra Belém, tem sim estúdios que são assim, saca? Mas ali a galera é resistência da resistência, tá ligado? Que já não tem uma infraestrutura tão favorável. Eu vou pra lá, pra Belém, aí eu vou tatuar. E aí, tipo assim, os estúdios que tem mais essa infraestrutura a nível mais São Paulo, já são estúdios mais comerciais, saca? Até o underground aqui tem mais infraestrutura, saca? Acho que tudo em São Paulo tem mais infraestrutura, porque São Paulo é muito grande. E tem muita gente alternativa em São Paulo. Sim. Já em Belém não tanto, mas você consegue entender que você faz parte dessa contracultura de Belém, tá ligado? A quantidade de gente em Belém que fala assim, pô, o mano de Belém lá estourando, tá ligado? Tipo assim, dá pra eu fazer diferente também. Às vezes são essas pessoas que vão construir uma casa feia de Belém. E tipo, isso faz parte do movimento. Belém tá crescendo no autoral. Até sendo construído, saca? Só que tá na fase embrionária ali, entendeu? Eu boto... Cara, tem estúdios bons lá. Estúdios que eu olho e eu fico... É isso, saca? Eu sinto que hoje lá em Belém também tem um estúdio só, assim, que é meio hegemônico, tá ligado? Que aí todo mundo quer tatu, vai pra lá, mas é um bagulho mais comercial, sabe? Pô, tu quer entrar nesse espaço aqui, que tem mais clientes, que alcança mais a cidade toda?
beleza, tu vai entrar, mas tu vai ter que aprender a fazer comercial. Eu acho que como Belém é uma cidade menor também, os desentendimentos no meio geram mais consequências, saca? Eu sinto isso, porque, sei lá, se eu me desentendo com alguém aqui da Casa Feia, véi, tem outros 3, 4 estúdios parecidos, assim, pra eu ir trabalhar. Aí, tipo assim, lá em Belém, se tu te desentende com uma pessoa, vai cada um pro lado, e aí vira um clã, e aí vira outro clã, e aí ficam pessoas brigando, e aí, tipo assim, uma pessoa que tá num espaço não pode estar no outro, entendeu? E aí fica meio que uma guerra fria, assim, e tal. Um bagulho muito louco. Eu mesmo já fui cancelado em vários estúdios lá, sabe? E aí era um bagulho, tipo assim, ia no estúdio, aí não concordava com alguma coisa, saía, aí pronto. Era queimado lá, já não pisava lá. E às vezes eu até queria voltar pro estúdio. Tem muito um bagulho assim lá, saca? Mas eu acho que isso realmente é uma mentalidade, assim, de uma cidade que, saca, lida com muitas outras coisas, né? Porque lá em Belém parece que tudo é, sabe, é menor e tal, então tem que ficar se apequenando, assim, pra caber numa caixinha de regras. Então, ó, dica pra dar pra quem tá começando, né? Não, eu nem fiz a pergunta ainda. Não, a dica que eu tenho pra dar pra quem tá começando é não comece. Mas pode fazer tua pergunta aí. Eu acho que a primeira dica que eu dou é que sonhar é de graça, saca? Eu acho que as pessoas têm que sonhar e almejar coisas grandes mesmo, sabe? Porque às vezes as pessoas começam, tipo, e até mesmo num ambiente de tatu, por exemplo, pessoa que já tem toda uma produção artística, que às vezes ela só quer começar a tatuar e ela é inserida num ambiente de tatu, que às vezes pode ser um ambiente um pouco tóxico para algumas pessoas, sabe? Aí a pessoa, às vezes, que tá ali há mais tempo do que ela, olha e fala, pô, bacana, mas tu ainda não é tão artista quanto eu, porque eu já sei fazer uma linha sólida, ou sei fazer um preenchimento chapado, saca? E aí aquilo às vezes deixa a pessoa meio pra baixo, sabe? Eu acho que o rolê é justamente se abster de todas essas coisas, saca? E ficar tipo, tá, eu posso não tatuar tão bem agora, entendeu? Ou eu posso ser flopado agora. Mas o que eu quero pra mim? E às vezes é deixar algumas coisas pra trás também, sabe? Deixar a tua cidade natal, entendeu? Ou sei lá, deixar um estúdio que todo mundo é teu amigo, mas tu vê que tu não vai pra frente ali. Essa é uma coisa, né? Que a outra é tipo assim, focar no teu diferencial. Porque eu acho que às vezes as pessoas focam muito naquilo que dá certo e esquecem de perguntar pra si mesmo o que elas querem fazer, sabe? Já tem muito tatuador aí no mundo, né? Muito artista parecido, igual, fazendo a mesma coisa. Ninguém quer mais uma pessoa fazendo a mesma coisa, mas todo mundo tá disposto a ver um negócio novo, sabe? Mesmo que às vezes as pessoas olhem e falem, nossa, que estranho isso, tá? Mas tu vai tatuar isso? Mas, pô, acho que isso não vai vender, hein? Nossa, como a gente escuta isso quando a gente faz algo diferente, saca? Eu escutei muito, principalmente lá em Belém, por exemplo, o mano do realismo lá, saca? Esses teus desenhinhos aí, pô. Tá, ok? Tá, essa porra aí. Tá entendendo? Aí, mano, onde que o cara tá hoje em dia, tá ligado? O cara ainda tá em Belém, pô. Tatuando leão com bússola, frequentando os mesmos lugares, vive a semana toda esperando o final de semana pra fumar cerveja e beber cigarro nos mesmos lugares de sempre. Entendeu? Qual a perspectiva, sabe, que essa pessoa tem, assim, pro futuro? Então, às vezes, é mais bagulho de, tipo, tu escutar coisa de pessoas que estão frustradas com o seu próprio trabalho. Aí chega a pessoa que acabou de chegar ali, tá com aquela inocência ainda e tal. Ah, eu quero chegar ali. Aí vem a pessoa, não vai chegar não. Não vai chegar não, porque eu não cheguei, tu não vai chegar. Então é bagulho mesmo de sonhar, porque sonhar tá de graça, né? Então vamos almejar lugares altos, assim, saca? Estar disposto pra fazer o que seja necessário, saca? Porque, por exemplo, eu vi muito esse rolê de que era necessário eu começar a fazer conteúdo. Mas eu não me dava muito bem com as câmeras, assim, saca? Falava meio pra dentro. Então até essa habilidade, né, de fazer vídeo, de editar vídeo, de narrar vídeo, tudo isso foi algo que eu fui construindo com o tempo, saca? Eu tinha, tipo, uma certa raiva de as coisas não estarem dando certo pra mim. Então eu cansei de ter raiva e passei a agir mesmo assim, saca? Então acho que busquem conhecimento.
Você não precisa saber desenhar para começar a tatuar. Eu sou o Bibico Mortadelo, CEO da tatuagem no Brasil, artista premiado mais de 500 vezes mundialmente. E no meu curso do Zero ao Infinito, eu te ensino a viver de tatuagem faturando mais de 50k mensal por mês, sem saber desenhar. Kiko Lacaia. Eu ia prestar medicina, tá ligado? Sonho do meu velho e tudo, mas tatuador tá estourado, né, filho? Seguidor pra caralho, minazinha, esquece. Não, nunca desenhei, mas sempre quis brilhar, né, filho? Conheci o Bibico, porra, cara, Pelé da tatuagem, mano, e aí minha vida mudou, real. No meu curso, você tem acesso ao meu site com várias artes para tatuar de graça. Vou te mostrar também uma impressora que imprime tatuagem. Agora é só seguir a tatuagem com a canetinha ligada. Impressionante, Kiko Lacaio, você manda muito! O segredo do sucesso você encontra no meu curso. E por apenas 18 parcelas de R$8.000, ele pode ser seu. O Kiko já tá voando. E você aí, vai ficar só olhando até quando? É o Bibico Mortadelo, o deus da tatuagem.